Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal Sustentavelmente e eu sou a Dani Braz. Hoje eu tô aqui para falar de um outro tema com você. A cada novo vídeo eu sempre vou trazer novos temas, novas situações, novas reflexões e hoje eu vim falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade. Então, para falar sobre isso, não tem como eu não trazer uma história da minha infância para vocês. Então, hoje eu vou ter que falar um pedacinho de uma coisa que eu vivi lá na minha infância. Até pra gente entender que esse sentimento, esse comportamento de autorresponsabilidade muitas vezes vem de uma história anterior, vem de um tempo atrás e a gente às vezes não percebe. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje na época que eu era criança, a gente tinha muito costume de brincar na rua. Então a gente inventava brincadeiras, então eu sou dessa época de ter brincadeiras na rua, de poder brincar com os amigos na frente de casa e às vezes não querer nem voltar para casa, de tão bom que estava a brincadeira ali. Mas o ponto que eu quero colocar hoje às vezes naquela brincadeira entre as crianças podia causar algum desentendimento. Às vezes um queria uma coisa, outro não queria. E aí nessa questão a gente não conseguia resolver. E aí quando uma criança junto com a outra não consegue resolver um dilema, o que elas fazem? Elas recorrem a mãe ou pai, enfim, algum adulto ali que possa resolver por elas e sim tomar partido delas. Então, recorrer à mãe significa minha mãe, vem cá que minha mãe vai dizer que eu tô certo e você tá errado. Então, foi isso que eu fui fazer. Então, eu entendi que naquele contexto eu estava certa e a outra criança estava errada. Então, fui direto pra minha casa, chegando lá, falei, mãe, aconteceu isso, né? Não lembro agora exatamente, mas assim, a forma como eu falei, mas eu lembro que eu contei pra ela que eu tava me sentindo muito injustiçada com aquela situação. E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, com toda a sabedoria materna que ela tem, ela virou e falou assim, você também não tava rezando, né? E aí, quando eu escutei isso, a sensação que me deu foi, minha mãe não tá do meu lado, como é que minha mãe não vai me defender? E aí, criança, dentro do processo criativo e imaginativo, consegue criar uma solução para esse problema. Então, a partir desse momento, eu passei a não dizer para minha mãe o que tinha acontecido com as crianças, entre mim e as crianças, mas comecei a dizer para a mãe do amiguinho. Então, assim, tia, seu filho ou sua filha fez isso, na intenção de que alguém pudesse tomar partido das minhas dores. Mas voltando para o que minha mãe falou, para a frase que ela disse, mas você também não estava rezando. Então vamos pensar. Quando ela fala isso, ela está no fundo querendo me dizer o seguinte, você também estava envolvida na situação, você estava dentro do contexto também. Como é que eu vou defender você se você também tinha responsabilidade dentro desse contexto? Tá, quando a gente é criança a gente não entende isso, porque eu mesmo não entendia, eu só achava que minha mãe não estava a meu favor naquele momento. Mas hoje, anos depois, como adulta, eu vim entender que o quanto isso foi importante para eu me desenvolver e ser autorresponsável. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, por mais que eu não seja responsável, por mais que eu não seja a causadora da situação, eu me torno sim responsável por ela. Ou seja, eu sou responsável por esse contexto. Se eu estou inserido nele, mas eu não ocasionei, eu não gerei aquilo, eu também tenho uma responsabilidade dentro daquilo. Não adianta me eximir da minha responsabilidade. E quando ela fala isso, ela me diz o seguinte, vai lá e resolve. Tenta você mesma administrar a situação. Então ela me estimula a resolver a situação e me estimula a entender que eu também era responsável por isso. Então, nesse contexto, eu aprendi um pouco sobre o que era ser autorresponsável. Então, nem sempre a gente vai ter as pessoas ao nosso lado, no sentido de concordância. Então, nem sempre a gente vai estar certo, nem sempre as pessoas vão estar concordando com a gente. Mas como eu vou administrar isso, essa situação? Tanto do outro não concordar, quanto do outro dizer, vai lá e resolve, porque eu não vou resolver. Porque às vezes o que a gente queria resolve por mim, por favor. Não, mas a responsabilidade é sua e é você quem tem que resolver.
Então, quanto mais ideias de autorresponsabilidade a gente tiver, mais autônomo e mais independente a gente vai ser, e principalmente emocionalmente. Eu costumo dizer que a nossa maior liberdade é a liberdade emocional. Então, se você consegue resolver as suas coisas de forma independente, você é independente emocionalmente também. E não há liberdade maior e melhor do que essa, ok? Eu quero que você me diga o que você viveu na infância, adolescência, ou em algum momento da sua vida que te ensinou a ser autorresponsável, ou alguma situação em que você se colocou como responsável por aquilo que estava acontecendo e você conseguiu administrar e resolver a situação, ok? E se você não se sente autorresponsável, não está na hora de você desenvolver essa autorresponsabilidade, voltar como eu fiz no tempo e ver em que momento te ensinaram a ser autorresponsável e às vezes você não deu o devido valor, como na época a gente não dá, ok? Então fica aí a proposta, espero que vocês tenham gostado e eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Até lá! Fazer mais vezes, tá bom? E aí?